1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, no capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 11. Samuel, capítulo 16, versículo 11, todos encontraram, digam amém. Está escrito assim na palavra de Deus: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Se assente, por gentileza, feche os seus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esta reunião. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, que é a semente, e que essa palavra possa produzir, ó Deus, aquilo que ela está proposta para nós nesta noite, em nome de Jesus. Eu lhe peço a Tua cobertura, pois eu preciso da Sua graça e do Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, como sempre, dar um tema para esta mensagem. E o tema: nós estamos em uma campanha vencendo os desafios da vida. E nós já vimos que na vida nós temos muitos desafios, muitas barreiras, muitos obstáculos, mas temos que ter fé e força, perseverar, e com certeza nós iremos vencê-los, porque aquele que está conosco nos ajudará a vencer quaisquer problemas. Então o tema desta noite é mudanças na vida de Davi. Mudanças na vida de Davi. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos o homem que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, o homem a qual Deus colocou esse título tão especial. Olha, este daí é o homem segundo o meu coração. E vemos que Davi, ele passou por muitas dificuldades, muitos desafios. A sua vida foi uma vida como uma gangorra. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo. Então ele teve várias mudanças em sua vida, mudança de local, de profissão. Então como é que Davi lidou com essas mudanças? E por incrível que pareça, muitas vezes nós resistimos às mudanças que Deus propõe para a sua vida, porque existem desafios, existem barreiras em cada mudança que nós fazemos. Mas nós vamos aprender com Davi como que Deus, nessa história, com esse personagem tão rico, que tem tantas coisas que poderíamos extrair, mas eu quero partilhar aqui algumas coisas com os irmãos em nome de Jesus. Davi, ele sempre viveu uma vida muito séria com relacionamento com Deus. Ele era um jovem, mesmo na sua idade jovem, ele era
Ele tocava harpa, igual assim. Ele era comprometido com Deus. O seu relacionamento era um relacionamento muito profundo, ao ponto de Deus falar para Samuel: olha, já que Saul não está fazendo o que eu agrado, eu vou escolher outro, e este é segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Eu vou ungir, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Queridos, a primeira lição que eu quero partilhar convosco é: o menos provável é honrar diante da sua família. Veja só, Davi, ele pastoreava ovelhas, ele cuidava das ovelhas de seu pai, vivia no sol, na chuva, faça chuva ou faça sol. Davi tinha responsabilidades, e ele exercia essas responsabilidades com excelência. E vemos que Davi viveu o drama da rejeição. Ele era rejeitado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus pais, não tinha uma convivência muito próxima com os seus irmãos. Quando havia banquetes, quando havia reuniões familiares, Davi não era convidado para participar destas reuniões. E veja só que agora Deus está indo em direção a Davi. O menos provável é visto por Deus. Então aquele que está sendo rejeitado pela sua família está sendo aceito por Deus para ser o homem que iria futuramente governar Israel. Queridos, então Deus fala para Samuel: olha, vai até lá, porque lá está o homem segundo o meu coração. E nesta época, Samuel e Saul estavam tendo conflitos, porque Saul estava vivendo fora dos parâmetros de Deus, e Samuel havia tido um conflito com ele como representante de Deus, como sacerdote, como juiz. Por isso que quando ele chega na cidade de Belém, perguntaram para ele: você vem em paz? Porque não era comum aquela visita ali. Quando Samuel chegava em uma cidade, alguma coisa acontecia. Ou ele vem condenar um pecado, ou vem entregar uma mensagem de Deus. Imagina os curiosos ali. O que Samuel, o sacerdote, o juiz, o homem que tinha uma grande reputação em Israel, o que ele vai fazer na casa de Jessé? O que ele vai fazer na casa de Jessé? Então ele chega e fala assim: olha, eu quero sacrificar e quero que você participe. Então Jessé chamou todos os seus filhos. Que honra ter Samuel, um grande representante de Deus naquela época. Mas eles não se lembraram de Davi. Eles esqueceram de Davi. E Deus fala para Samuel: não olhes para a aparência. Eu não estou olhando para a aparência. Então, começa então aqui a primeira mudança na vida de Davi. O menos provável, o rejeitado, agora está sendo honrado diante da sua própria casa, diante da sua própria família. E Samuel fala assim para eles: enquanto Davi não chegar aqui, nós não sentaremos na mesa. Então Jessé tratou de chamá-lo e ele veio. Mas agora, irmãos, veja, se Davi fosse uma pessoa, uma outra pessoa, ele poderia falar assim: olha, Samuel está aí e seu pai está te chamando lá. Ah, agora
só porque o profeta está aí, só porque o sacerdote está aí, meu pai quer ficar bem na vida. Aí agora ele quer me chamar para apresentar os seus filhos. Só porque ele está aí, eu também não vou. Não quero ir agora. Justamente agora, só porque o profeta está aí. Mas Davi, ele era inteligente. Era uma oportunidade para ele. Era uma oportunidade para ele estar perante Samuel. Alguma coisa o traria ele ali, trouxe ele ali. E Davi falou assim: essa é a minha chance. Eu nunca comi como vou comer hoje. Eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Muitas vezes nós resistimos às coisas que Deus cria para nós, por causa de situações, de birras, de intrigas. Não, eu também não vou. Lembra de Jefté, que saiu, e aí quando houve uma guerra, os irmãos foram lá e falaram: agora, né? Só porque está tendo guerra, vocês me chamam agora para guerrear. Mas ele foi. Nós não podemos resistir a essas mudanças. Então Davi foi, dirigiu-se e foi até a casa de seu pai. Chegando lá, nessa casa, Samuel olha para ele, ruivo, de boa aparência, e Deus fala para Samuel: é este aí que eu escolhi. Então aqui começa, esse encontro mudará a vida de Davi. A partir daquele dia, a sua vida teria várias mudanças. Ele agora foi honrado, irmãos, e a unção naquele tempo era muito forte. O conceito de unção, quando o sacerdote ungia alguém. Então toda a casa de Davi sabia o que significava aquilo, qual era o significado e qual era o motivo da presença de Samuel na casa de Jessé. Agora, esse jovem, ele começa a receber de Deus, ele começa a receber algumas coisas do Senhor. Quando Samuel ungiu, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir desse dia, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Então vamos para a segunda lição. Deus vai criar, guarde isso para a sua vida. Deus vai criar uma circunstância para que alguém em algum lugar precise do seu serviço. Deus vai criar uma circunstância para que alguém em algum lugar precise do seu serviço. Agora veja bem, Davi está com o Espírito do Senhor. Saul, o Espírito do Senhor retirou-se dele. Saul está em apuros, está com o seu espírito atormentado, está com o seu espírito perturbado. Saul precisa de alguém. O menino está no pasto, já foi ungido por Samuel. Davi, então Saul procura: será que tem alguém aí que sabe tocar harpa bem? Aí aparece um homem lá e fala assim: rapaz, eu conheço o jovem, ele toca bem, ele fala bem, ele é de boa aparência, e mais, o Senhor estava com ele. O Senhor está com ele. O mais importante não era aquilo que ele sabia fazer. O mais importante era a última parte: o Senhor estava com ele. Por quê? Porque o Senhor já não estava mais com Saul. E Saul precisava de alguém que tinha essa presença de Deus para aliviar o seu espírito. Então Deus criou a circunstância. Agora esse jovem sai do pasto e vai assistir o rei no palácio.
ele deixa o serviço bruto e vai fazer o serviço que ele amava, tocar a harpa. E nós vemos que Davi, no campo, foi onde ele criou a maioria dos seus salmos, os seus poemas, sobretudo os salmos, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava dentro do seu próprio contexto de vida. Agora, Davi, ele está na presença do rei. Até aqui só aconteceu coisas boas. Quando nós mudamos para melhor, é de Deus, aleluia, glória a Deus, meu amigo, Deus está comigo. Saí do pasto, agora estou no palácio. As mudanças são boas, mas vamos ver o processo. Davi deixou as suas ovelhas e agora está juntamente com o rei. E estando na presença do rei, o que aconteceu com Davi? Deus proporciona isso para ele e Deus amplia os contatos de Davi. Ele agora estava no palácio, conhecia os soldados. Davi, Saul, colocou ele como para arrumar as suas armas. Ele agora estava ali servindo, trabalhando, conhecendo como o rei fazia as coisas. Deus estava preparando ele. Davi, e nessa ocasião, Davi conhece quem ali? Jonas. Se torna um grande amigo dele, faz um pacto com ele. Deus cria uma circunstância para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, para que possamos ganhar alguns contatos que vai te ajudar lá na frente. Então Deus estava trabalhando na vida de Davi. Cada passo, cada processo estava na direção do Deus Todo-Poderoso. Quando nós saímos do nosso emprego, meu Deus, eu vou pedir carta, eu vou pedir demissão, mas eu não tenho mais nenhum contato, eu não tenho mais nada, e de repente, por uma situação, você conhece alguém, e nessa empresa você conhece outros contatos, ampliou uma situação, uma mudança. Então, quando nós resistimos às mudanças, nós perdemos algumas oportunidades. E Davi sabia aproveitar as suas oportunidades. Porém, ele tinha um grande risco. Qual era o risco? Toda mudança tem um risco. E se Davi não tocasse bem a harpa? E se o Espírito do Senhor não estivesse com ele? O que o rei Saul faria com ele? Se Neemias falhasse na sua profissão diante do rei, o que aconteceria com ele? Sabe que eu aprendi algo, que existe oportunidades que Deus cria para você, que você não pode falhar. É única, não pode haver nada de errado. É a oportunidade da sua vida, é a chance de você agarrar ou largar. E Davi, ele era confiante naquilo que ele fazia. Ele era confiante porque ele tinha um ofício. Além de ser pastor, ele era um adorador. Ele tocava bem. Ele desenvolveu, mesmo estando em um cenário desproporcional, na visão nossa, né? Que para ele estava ali crescendo e tendo seu relacionamento com Deus, mesmo quando tudo para ele era desfavorável.
ele não poderia falhar, errar. Davi estava devidamente preparado para as oportunidades. Muitas pessoas, pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, mas só quando a oportunidade chegar. Não, você tem que se preparar agora. Tem que exercer alguma coisa bem agora, hoje, para quando a oportunidade chegar, você está disponível para Deus. E essa oportunidade vai chegar. Vai ter os seus desafios, vai ter as suas barreiras e também vai ter as suas responsabilidades. Como é que você está se preparando? Ou você quer que o anjo chegue para meu filho, você já tem todos os dons? Isso não acontece. Você e eu temos que preparar e nos dedicar a Deus, para que quando surgir a oportunidade, você esteja pronto. Existem muitas pessoas que sentam aí, está querendo ser pregador, querendo cantar, querendo fazer a obra do Senhor. Não, mas eu vou esperar um pouco tempo. Não, querido. Comece servindo em algum lugar. Você sentado, desocupado, não funciona. Deus não chama desocupados. Você tem que estar exercendo alguma coisa. Tem que estar trabalhando em alguma coisa. E na forma que você está trabalhando com sinceridade, com humildade, Deus lá na eternidade está te observando. E Deus vai criar essa circunstância. Ainda que alguém diga que você é o menos provável, ainda que alguém diga que você não vai a lugar algum, ainda que alguém diga que você não passa de um zero à esquerda, não interessa o que essas pessoas dizem ao seu respeito. O que interessa é aquilo que Deus diz sobre si. Deus disse para Jesus: este é o meu filho amado. Aleluia. Deus disse para Samuel: é este aí que eu quero. Ele é reprovado, ele é rejeitado pelos homens, mas é aprovado nos meus olhos, pelos meus olhos. Então, ele agora, Saul envia uma mensagem para o seu pai, para o pai de Davi, e fala assim: olha, deixa o seu filho servir comigo, porque eu estou satisfeito com ele. Deixa ele aqui servir, porque eu estou satisfeito com ele. E ele estava ali aproveitando a sua oportunidade. Mas por ocasião das guerras, das batalhas que Saul estava, ele teve que regressar para o pasto. Ele voltou, ele não se importou em voltar para as suas origens. Ele voltou novamente, voltou para o pasto, voltou para fazer aquilo que ele fazia, e sem reclamar, sem murmurar. Ele estava indo do pasto para o palácio, é muito bom, mas ir do palácio e voltar para o pasto, meu amigo, é difícil. Mas ele foi. E numa dessas guerras, Jessé fala para Davi: olha, vá lá ver como é que estão os seus irmãos. Leva aqui alguma coisa para eles e traz para mim notícia de como é que está eles, de como eles estão. Davi pega ali as coisas, os alimentos que eram para os seus irmãos, e vai em direção aonde estava Saul e todos os soldados. E ele vai sabendo que ele teria que voltar. Mas nessa ocasião havia uma batalha, havia uma guerra, entre Golias, que ele queria um soldado que lutasse contra ele, mas até então não havia ninguém que tivesse a coragem que Davi teve. Então ele chega lá, e
E ele ouve: olha, o rei vai dar uma recompensa para aquele que matar o gigante. Vem a terceira lição. Um problema é a oportunidade de você mudar de vida. Muitas pessoas fogem dos problemas, correm dos problemas, se escondem dos problemas. Davi corria para os problemas. Ele enfrentava os problemas. Ele queria guerrear com os problemas. Ele não fugia. Quando ele tinha um desafio, ele enfrentava. Ele não temia, ele não recuava. Ele era corajoso, ele era valente, um guerreiro. Você teria coragem de lutar contra o Golias ali? Você e eu ali no arraial, todos os dias aquele homem gritava: há algum soldado aí? Qual seria a nossa reação? Será que nós teríamos coragem de dizer para Saul: deixa comigo, eu luto taekwondo, kung fu, qualquer outra coisa, deixa comigo, esse problema é meu? Ninguém se habilitou para isso, ninguém se dispôs para isso, ainda que havia recompensas grandes. Mas a nossa não, essa é a minha oportunidade. Essa é a minha oportunidade de sair do pasto de uma vez por todas. Davi, queridos, ele tinha 50% de chance e 50% do outro lado. Do outro lado havia um homem guerreiro, valente, muito experimentado, cheio de armaduras. Mas ali estava um jovem que tinha uma experiência espiritual com Deus, que tinha tido uma experiência que Deus havia dado a ele vitória. Ele pensou: é mais um urso, é mais um leão. Ele pega a sua ferramenta, a sua funda e fala assim: eu não perco essa oportunidade por nada. Eu vou mudar de vida e vou mudar a história da minha família. Vou ser rico, vou casar com a filha do rei e a minha família não vai pagar imposto. É hoje que eu dou um salto na minha vida. E ele vai, então ele corre até onde estava Golias, e ele enfrentou e venceu. Derrubou aquele homem, cortou a cabeça dele e trouxe para Saul. E quando ele trouxe, todo o exército estava parabenizando ele: rapaz, parabéns, você é o cara. Davi agora, que era rejeitado pelos seus pais, está sendo aclamado por todo Israel. Olha a mudança que houve. Agora está com prestígio. E aí agora, a Bíblia diz que ele ficou agora ali servindo no palácio, guerreando, lutando. Ele já não voltou mais. Veja o processo. Então agora ele pensou: alcancei o que eu desejava. Deus está comigo, Deus está me abençoando. Porém, quando ele estava sendo aclamado pela multidão, Saul estava com ódio e cheio de inveja. E aí vem a outra fase, outra mudança. Quando ele pensou que ele estava equilibrado: não, a minha vida agora é melhor, agora ele tem que fugir. Mas como? São os conflitos da mudança. Não existe mudança que não vai trazer conflitos para a sua vida. A igreja primitiva teve mudanças, mas teve tantos conflitos. A
Havia viúvas que estavam sendo menosprezadas, que não estavam sendo assistidas. Houve ali uma confusão. Os apóstolos tiveram que interferir, agir imediatamente sobre os conflitos. Mas posterior, a Bíblia diz ali em Atos 6 que a igreja crescia e a palavra de Deus se espalhava, mas teve que superar os conflitos internos. Davi agora precisa lidar com os conflitos, só que agora a situação está feia para ele. O rei quer matar ele, o rei está com ódio dele, o rei está com uma raiva dele. E o que ele fez? Para causar raiva, ódio e inveja, porque ele estava com Deus. O Espírito Santo de Deus estava com ele. E Saul estava com inveja, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus e ele já não tinha mais. Então tudo que ele fazia, Deus abençoava. Tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. E tudo que Saul colocava a mão, não dava certo. Rapaz, esse jovem, daqui a pouco ele é rei. Eu não posso deixar que ele seja rei. Rei aqui sou eu. E uma palavra do rei, ele era dito e pronto. E ele declarou: eu vou te matar. E Davi agora teve que fugir. Davi era um jovem, um homem que tinha facilidade de adaptação. Você precisa ter facilidade de adaptação, porque nem sempre a vida vai correr como você espera. Nem sempre as coisas vão dar certo. Nem sempre aquilo que queremos realizaremos. Davi, ele não ficava com seu espírito para baixo, porque ele estava tendo que correr e fugir. Ele fugiu. Teve uma situação que Davi teve que fingir de novo. Ele começou a pintar paredes para fingir de novo, porque agora não era só o rei que queria matá-lo, porque a fama dele tinha percorrido toda a região. Não é esse aí que matou o filisteu, o gigante? Davi, ele sabia viver com as mudanças que Deus estava fazendo em sua vida. Como é que nós reagimos às mudanças que Deus faz nas nossas vidas? Que situação difícil para ele. Ele agora não poderia voltar para a casa de seu pai, porque seria um alvo muito fácil. Se ele vai para lá, Saul correria até ele e mataria. Saul estava disposto, e por 2 vezes Saul tentou cravar uma espada nele, e por 2 vezes Davi escapou. Davi sabia que o rei Saul estava disposto a matá-lo. Agora, aquele que é aclamado, aquele que é prestigiado, ele tem que fugir para terras estranhas, ir para o território do inimigo e conviver lá sem ser notado. Lendo a história parece ser fácil. É porque não era nós lá. Não era nós que estávamos na pele de Davi, vivendo aquela opressão, não tinha paz. Por quê? Por nada. Não fez nada, não cometeu crime. Às vezes nós somos perseguidos sem motivos algum. Mas na vida nós iremos ter isso. E você precisa enfrentar esses desafios. Por exemplo, quando nós saímos do Brasil para cá, quantos desafios que você teve que enfrentar? Muitos.
não é a sua terra, não é a sua cultura, tudo é muito diferente. Muitas vezes nós passamos por humilhação e outras coisas, mas nós, pela graça do Senhor, Deus tem sustentado a sua casa, a nossa família. Mas nós temos que entender que na vida você vai precisar de fazer mudanças. Quem já mudou de casa aí, diga aleluia. Meu irmão, eu já mudei. Eu já mudei aqui. É sempre um desafio. Pega isso, pega aquilo, vai para um lugar, faz tudo outra vez. Nós queremos ficar no lugar onde nós estamos, porque nós já estamos acostumados a viver, estamos habituados, tudo está controlado. Você não precisa, já sua vida está estabilizada. Então Deus te tira dessa zona de conforto e leva você para o outro lado, e você tem que começar tudo outra vez, longe do pai, da mãe e mais coisas. Mudanças. E muitos resistem às mudanças que Deus propõe para a sua vida. Olha para Daniel, da linhagem real, agora é levado cativo para a Babilônia. Fazer o quê? Mas lá na Babilônia ele adaptou, não se contaminou, serviu a Deus, foi leal e Deus o honrou. Deus faz mudanças muitas vezes para te honrar em lugares especiais, porque às vezes aonde nós estamos nós não seremos honrados. Então às vezes Deus nos leva para outro espaço, para outro lugar, para que possa honrar-nos pela sua bondade. Amém, irmãos? Davi agora, ele refugia-se na caverna de Adulão. Ele está lá quietinho, ele olha, aqui ninguém vai me encontrar. De repente chega lá os endividados, o cheio de problema, pior do que ele, pronto. Está junto com os meus agora. Mas Davi ali, ele faz daqueles homens os seus valentes. Ele continua trabalhando, mesmo quando tudo é desfavorável para ele. Ele não resiste, ele não para, ele não desanima, ele não entristece. Ali, ele pega aqueles homens e sai e começa a guerrear, começa a lutar. Teve uma guerra que ele pediu ao Senhor: Deus, é para mim ir lá, o Senhor vai me abençoar. E Deus disse: ele vai lá que eu já entreguei isso em suas mãos. Ele foi, mas ele estava fugindo. Mesmo ele fugindo do rei Saul, ele não parou de trabalhar para o Senhor. Ele continuou. E olha, esse daí é mesmo o meu homem segundo o coração. Davi agora, ele está em Gate, e ele começa a viver em Gate, e começa a lutar por eles. E toda a guerra que ele fazia, ele vencia. Só que os soldados, ali assim, falam para o rei lá, já não me recordo o nome dele: olha, este daí não é nosso, não é nosso, você tem que despedir ele. Então o rei fala para Davi: olha, eu sei que você tem sido leal desde quando você chegou aqui, não tem problema algum, só que agora tem conflitos aí. Amanhã de manhã você precisa ir embora.
ele já estava mais uma vez acomodado, porque lá ele pensava que Saul não iria lá, era a terra dos inimigos. Mas agora Deus tira ele mais uma vez da zona de conforto. Ele já estava bem, estava estabilizado, controlado, tranquilo, ele e seus homens. E mais uma vez Davi tem que fugir. Fugir para onde? Ele não pode voltar, queridos. E agora está o rei à procura de matá-lo, para matá-lo. Davi ensina-nos a como vencer as adversidades da vida, sobretudo as mudanças. Nós temos que aprender a lidar com as mudanças que Deus propõe para a sua e para a minha vida. Para encerrar, Davi agora, veja o processo dele, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Será que na sua vida será só uma reta? Só momentos bons? Vai não, querido. Vai ter dias de tristezas. Vai ter dias que Deus vai te tirar tudo. E vai ter dias como foi com Jó. Ele perdeu bens, perdeu filhos, perdeu sua segurança, perdeu a sua saúde, perdeu tudo em um só dia. O que ele conquistou a vida inteira, em um só dia ele perdeu, mas em um só dia Deus o restituiu. A sua vida, a minha vida não será uma linha reta, vai ter curvas, e nessas curvas nós temos o risco de cair. Davi, ele aprendeu a superar as dificuldades da vida. Se você, querido, está enfrentando uma dificuldade lá fora, se espelhe em Davi, olhe para ele e fala: meu Deus, o homem como santo, Deus estava com ele, mas como que Deus está com ele? Deus permite que ele passe por isso. É o processo. É o processo que você e eu teremos que passar. Quer moleza? Coloca água na boca e mastiga. A vida não vai ser mole. Esses dias vieram dois jovens do Brasil, falaram assim: pastor Wagner, a minha fé é inabalável. Rapaz. Então, eu quero ver se a tua fé é inabalável aqui nessa terra, longe do pai, longe da mãe, longe de tudo. Eu quero ver. 2 dias vem que pastor ora por mim, eu estou desesperado. Ué, cadê a sua fé, querido? Aí eu disse para ele: quando você pensa que você é forte, você é fraco. Quando você pensa que você é fraco, você é forte. Querido, nós temos que aprender a viver com Deus, aprender a ler aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As mudanças sempre são para melhores, mas nem sempre as mudanças serão confortáveis. Olha para Paulo, passa a Macedônia, porque lá você vai pregar, Deus vai te abençoar ali. Ele chega lá, ele passa a Macedônia, e lá ele é açoitado. Mas Deus mandou ele passar a Macedônia, pregar a palavra. Eu estou sendo açoitado. Mas essa mudança abriu a primeira igreja na Europa, e hoje nós estamos aqui. São processos.
Davi estava em um processo, mas agora ele é rei de Judá. E havia uma guerra entre o rei Davi e a casa de Saul, até que chega um ponto que aquele povo de lá vai até Hebron, onde Davi estava, e fala assim: olha, ei, jovem, homem, ser nosso rei, governa a nossa vida, governa a nossa casa, seja tu o nosso rei. Então todo Israel agora estava sob o governo de Davi. Mas agora nós olhamos para ele no topo, mas e o processo? E as mudanças que ocorreram em sua vida até ele chegar, saiu do pasto, foi para o palácio, do palácio foi para o pasto, do pasto venceu Golias, e por aí foi. Essa foi a história dele, as mudanças que ocorreram na vida dele. Queridos, eu quero terminar com 3 lições práticas para a sua vida e para a minha vida, para nós aplicarmos. Primeiro, enfrente os desafios da vida e seja aberto às mudanças. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo. Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força. Segundo, supere as frustrações e prossiga mesmo quando tudo é desfavorável. Terceiro, não faça justiça própria. Espere pelo tempo e pelo modo de Deus. Davi teve 2 oportunidades de vingar-se de Saul, mas ele não fez justiça própria. Ele esperou pela bondade de Deus, ele esperou pela mão de Deus, e quando tudo aconteceu, foi no tempo e no modo de Deus. Qual é a mudança que você precisa fazer? Qual é a mudança que eu preciso fazer? Onde eu posso estar servindo agora? Aonde eu posso estar trabalhando hoje para Deus? Queridos, nós temos tantas coisas que podemos fazer para Deus, mesmo que ninguém nos veja. Mas chegará o tempo, o dia, que alguém vai precisar do seu serviço. Não é de outro, é do seu. Alguém fala assim: presbítero Paiva, Deus te chama para aquela função. É Ele, não é outro, é específico para Ele. Mas nós temos que estar devidamente preparados para a mudança. Amém? Fique sobre os seus pés.